Bom dia a todos. Hoje vamos dar uma aula. Temos muita coisa a se falar hoje. Nós lembramos figuras assim muito famosas, né? Antes, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, acima de tudo, a Santíssima Trindade. Mas a gente faz memória. Na vida, a gente vive de memórias que são feitas dentro da nossa sociedade. Para a gente viver em sociedade, a gente escolhe memórias. A gente escolhe aquilo que a gente vai lembrar. A gente escolhe também aquilo que a gente vai esquecer. Só lembrando, durante a minha vida, eu vim de ambiente pentecostal, passei tempo neopentecostal, depois eu vim para o meio tradicional, na igreja anglicana. Então, a gente não tinha, muito disso. A gente sabia assim por alto e ficava lá por alto. Em alguns ambientes, essas questões são até demonizadas por ignorância, por uma leitura fundamentalista da Escritura, por ignorância mesmo, para não falar outra palavra. E por interesses também, E até essas lembranças também são interesses. Mas são interesses que a gente fala que são belos. A gente fala que faz parte da beleza da fé, Lembramos, pela história da nossa fé, a figura dos mártires. Quem eram os mártires? Eram cristãos do passado e às vezes do presente também, Se a gente for ver na história, no livro de história da igreja, nós temos uma infinidade de homens e mulheres que deram a sua vida por Jesus. Não negaram a sua fé, mesmo diante de acontecimentos que falavam, você vai negar a sua fé ou você morre. Eles escolheram morrer. Nós temos um caso muito importante, foi em 2013, irmãos lá na África, da igreja etíope, não negaram a sua fé, e um outro irmão que era islâmico falou, nossa, eles mesmo diante da morte não negaram a nossa fé, eu também quero esse Jesus. Todos foram mortos em 2013, eram 20 e poucas pessoas. E dentro dessa memória nós temos lá do cristianismo primitivo os irmãos Cosme e Damião, Quando a gente fala igreja primitiva e tal, esse pessoal da igreja primitiva tem nome, tem sobrenome, tem pai, tem mãe. Cosme e Damião também tiveram um pai que foi morto em nome de Jesus. Ele não negou sua fé e ele foi morto. E os seus filhos, a exemplo do pai, falaram, é esse Jesus que a gente segue. Nosso pai morreu, nós vamos seguir ele, nós vamos fazer o quê? Seguir os passos de Jesus. Aonde Jesus ia, Jesus curava, libertava, ajudava, demonstrava com gestos de misericórdia e de amor o poder de Deus. Eles, como discípulos de Jesus, fizeram a mesma coisa dentro da sua realidade. A gente faz a obra de Jesus dentro da nossa realidade, da nossa vida. A gente não vai sair por aí no meio do deserto, expulsando demônio e fazendo o paralítico andar, que nem Jesus fazia. Mas dentro da nossa vida, da nossa profissão, da nossa caminhada familiar, a gente vai seguir os passos de Jesus. E eles seguiram. Eles eram médicos lá na Arábia. Depois eles foram para um lugar, hoje é a Sicília, que era o Oriente, hoje é meio que aquelas bandas ali da Europa Oriental, Itália. Naquela época não tinha muito disso. Essas são divisões mais novas. Mas aquela área ali era da Arábia, Império Romano Arábico. Eles eram médicos, eles atendiam as pessoas. Quem não podia pagar pelos serviços, eles faziam mesmo assim, E também oravam pelos enfermos
e tinham milagres em vida ainda, né? Eles eram curadores, curavam em nome de Jesus e eram muito amados pela população. E muita gente se converteu a Cristo através da vida deles. E aqueles 2 médicos começaram a chamar a atenção das autoridades. O Império Romano, os impérios que eram subordinados ao Império Romano, tinham uma coisa assim, ó, quem se destaca demais dá problema. Eles são discípulos daquele lá que foi crucificado lá na Palestina. Aquela gente ali é problemática, aquela gente ali dá problema. Eles começam a falar de um rei que não é o rei de Roma. Eles começam a falar de um reino que não é o Império Romano. Um reino aí que dá problema. Vamos matar eles. E mataram. Eles não negaram sua fé e foram mortos. Eles são exemplos, eram irmãos, foram mortos juntos. E depois deles, eles foram os primeiros ali, depois deles vieram outros que também morreram. Lembrando, a maioria eram pessoas pobres e humildes que eram mortos. Eles, por serem médicos e curadores, a gente faz essa lembrança, né? E eles administravam o poder da caridade através da profissão deles, que era a medicina da sua época. Tá. Logo em seguida, nós temos uma memória que vamos dizer assim, esqueci a palavra, mas rompe barreiras, que é os anjos. A gente faz memória do segmento de Jesus, na qual nós pertencemos, nós fazemos memória de 4 arcanjos. A igreja anglicana, ela lembra o nome de 4 arcanjos. E todos os anjos juntos, todo mundo lá no céu, né? Todos eles cantam juntos no trono de Deus. Santo, Santo, Santo. Mas a gente lembra que pela Escritura, a Escritura nos dá nomes. Temos quem dentro dessa memória? Temos, primeiro, Miguel. Quem é como Deus? Que significa o nome. A nossa memória é como um guerreiro dos céus. Ele é o arcanjo que lutou contra Satanás no mito da queda dos anjos. Ele luta contra os anjos rebeldes, expulsa eles. Dali em diante eles são demônios. E dali em diante, ele, pelo seu nome, ele fala: quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Aqueles anjos que achavam que poderiam ser como Deus, usurpar o poder de Deus, não eram nada, eram derrotados. Eles se tornam esquecidos e inimigos do poder de Deus. Mas o arcanjo Miguel e os anjos que estão no céu, eles falam e nos lembram quem é como Deus. Eles são os guardiões. Depois temos Gabriel, o homem forte de Deus. Ele é o mensageiro, ele é o anjo que transmitia a mensagem dos profetas. Ele mandava a mensagem, ele anunciava os grandes feitos de Deus. E o maior feito que o arcanjo Gabriel fez foi a anunciação a Maria. A anunciação a Maria e o puxão de orelha de José. Ele anuncia: Jesus vai nascer e você vai ser a mãe. Você dará a luz ao Emanuel, o Deus conosco. Logo em seguida, isso é nos livros que a gente chama de canônicos. No livro deuterocanônico, nós temos Rafael. No livro deuterocanônico de Tobias, leiam, é uma história interessantíssima. O arcanjo Rafael, que é Deus cura. Rafa é Deus curador. Como ele era o
guardião do patriarca Tobias, e tem uma história interessantíssima através dele. Logo em seguida, nós temos no livro apócrifo, nos livros de Enoque e 2 Esdras, nós temos o arcanjo Uriel, que ele representa o fogo de Deus, é o fogo purificador, é a santidade do poder de Deus. Ele é lembrado nos livros apócrifos como guardião do paraíso. Quem lembra que quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele põe um anjo lá para tomar conta, para eles não entrarem mais. Segundo a mitologia, ele é o anjo que toma conta ali, e ele também é um anjo que guarda a chave do inferno. Quando Deus, no final dos tempos, vai fazer a sua consumação, né, da sua obra, esse arcanjo que vai fechar e abrir lá os portais. Diante disso tudo, eu lembro que eu passei por essas igrejas pentecostais eu lembro uma coisa interessante, que era o seguinte: tinha os cultos de libertação, e chamava demônio daqui, gente incorporando de lá, e tá, tudo indo conforme o script. De vez em quando, apareciam umas figuras um pouco mais complicadas, que pastores, obreiros tinham uma certa dificuldade. Em nome de Jesus, sai! E tal, o negócio não rolava do jeito que eles esperavam. Quando o negócio começava a complicar, de vez em quando era um negócio muito doido, né? E eles estavam desesperados. Aí, São Miguel, vem junto, né? Aí o negócio controlava um pouquinho, né? Muito interessante, porque mesmo nos meios pentecostais, quando o negócio pega fogo, né? A dificuldade, Miguel, vem junto, a gente invoca o nome de Miguel, porque ele é o amansador de demônios, né? Ele amansa quando tinha umas coisas que era muito esquisita, né? Aí acontecia isso. A gente lembra que esses irmãos, tanto nossos irmãos humanos, nossos irmãos cristãos e cristãos, que caminharam em vida, e os nossos irmãos celestiais, os nossos irmãos invisíveis, que estão no reino de Deus, que são os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, potestades, dominações. Existe uma gama de espíritos celestiais que a Escritura e a tradição nos apresentam. A gente lembra com eles que, primeiro, a gente não está sozinho. Deus, através dos salmos, de muitas escrituras dos profetas, eles nos garantem que Deus nos encaminha anjos guardiões, que algumas pessoas chamam de anjos da guarda. É para lembrar que o poder de Deus está do nosso lado. Mesmo diante da dificuldade, quando a gente se sentir sozinho, quando o salmista fala, quando todos os meus amigos me abandonaram, quando todos os nossos amigos nos abandonam, a gente tem que ter essa lembrança de que a gente não está sozinho. Existe uma nuvem de testemunhas no céu que olham por nós, que caminharam conosco, e alguns caminham conosco até hoje. Os anjos de Deus estão do nosso lado. Deus nos coloca protetores. Às vezes, de vez em quando, acontecem situações de muito perigo, e a gente fala, a gente sente vazio, solitário. A gente não pode sentir assim. A gente tem que lembrar que Deus nos coloca amigos, tanto nesta terra, pessoas, como no mundo espiritual. Ele nos dá companhia de amigos. E a gente lembra toda a igreja triunfante no céu, que caminha conosco. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós estamos louvando o nosso Senhor, junto com todos aqueles que estiveram no passado e vão estar no futuro conosco também. Porque para Deus não existe tempo e espaço. Para Deus não existe o agora. Toda a nossa comunidade de fé
ela não é só a gente, mas é todo mundo que veio e ainda vai vir em nome de Jesus. E a gente lembra que tudo isso, toda essa ajuda espiritual, é para nos encaminhar no caminho de Jesus. O caminho da cruz, da autonegação, do amor, da misericórdia. Eles e elas nos ajudam durante a nossa caminhada rumo à cruz de Jesus, cujo rumo, aquele que transforma e renova o nosso entendimento. A gente pede muito a presença de Jesus em nossa vida, para que nós possamos nos renovar pelo poder da consciência de Cristo, pelo poder da transformação interior e exterior de nossas vidas. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, ele nos dá a liberdade de estarmos diretamente com Deus, de termos esse conhecimento direto com Deus. E as pessoas que falam, às vezes existem pessoas que não têm fé, ou não foram criadas num ambiente de fé, mas eu falo, busque a Deus. Se a gente buscar esse conhecimento de Deus, buscar essa presença de Deus, Ele vai nos amparar. Seus espíritos ministradores, os anjos de Deus, nos auxiliam, nos dão insights, nos dão entendimento. Às vezes a gente está lendo a Escritura e a gente fala, a gente não está entendendo muita coisa. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos encaminhando para um conhecimento mais profundo da Escritura. Eles vão nos ajudando numa busca mais incessante do poder de Deus. O Espírito Santo vai nos renovando. E a gente vai tomando conhecimento que, primeiro, a gente não está sozinho. Segundo, o poder de Jesus nos fortalece na caminhada. E estamos nos preparando para uma caminhada muito maior que ainda vai vir. Nós estamos aqui como um treinamento nessa vida, para uma busca que ainda vai se transformar. E a gente ainda vai ter muito mais conhecimento do poder de Deus. Nosso conhecimento não vai acabar aqui. Nosso conhecimento vai se ampliar do outro lado. Nosso conhecimento vai extrapolar os limites do tempo e do espaço, da matéria que nós estamos inseridos. Mas a gente tem que buscar o conhecimento de Deus. A gente tem que querer, que Deus não vai dar aquilo que a gente não busca, que a gente não quer. Simplesmente é uma escolha nossa. A gente quer o conhecimento de Deus, a gente quer se alimentar desse poder de Deus, Ele vai dar. Se a gente não quiser, Ele não vai dar. Porque Deus, Ele não é um abusador, um tirano. Deus é Pai amoroso, que alimenta seus filhos de acordo com a necessidade deles. E que esta manhã nós possamos ter consciência da necessidade de nos alimentarmos do poder de Deus, nos alimentarmos da consciência do sobrenatural que trabalha no mundo material. O mundo material não é só isso. Ele funciona no mundo espiritual e ele vai acontecendo. E a gente fala, Senhor, que o poder sobrenatural que existe em Ti trabalhe através de mim, que eu seja instrumento do Teu poder, que eu possa conhecer o poder de Cristo, o poder da Escritura Sagrada, através do Teu Espírito Santo. Que possamos nos fortalecer no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.